Prontinho, estamos agora aqui de novo. Eu sou o Eli, seu professor de português brasileiro. Brasileiro, eu sou brasileiro, é isso que eu quero dizer. E hoje nós temos aqui mais uma história para você ler, interpretar, adquirir vocabulário, se divertir e conversar comigo. Lembre-se que a qualquer momento você pode usar aqui a seção de comentários para falar comigo diretamente, porque essa é a melhor maneira de a gente poder conversar. Claro, assim, aqui nessa plataforma. A melhor maneira mesmo é eu vejo você, você me vê e a gente conversa como duas pessoas normais. Agora, a gente vai começar aqui com o nosso tema, ou a nossa história de hoje, que é um evento esquisito no hospital. Muitas pessoas acham que os hospitais são um pouco assustadores. Outras pessoas acham que são apenas lugares. Onde é que você está nesse grupo, né? Mas antes de a gente começar, eu tenho só que lembrar você que se você estiver vindo para o Brasil ou não tiver oportunidade de praticar e quiser falar em português, apenas em português, comigo e com nossas professoras aqui da escola, visite o link que está aí na descrição desse vídeo e também na tela que você vê. Você pode realmente falar mais rápido, melhor e com maior confiança com nossos professores e nossas técnicas também, em 30 minutos de cada vez. Não é tão difícil, mas a gente tem treinamento para isso, por isso que você conta com a nossa ajuda. Bom, agora a gente vai começar com a nossa história. E aqui nós temos já um sinal ali que vai pip, naquele medidor de vida, ou de sinais vitais, e começamos com a história da enfermeira Joana Prado. A enfermeira Joana Prado entrou no quarto 306 como fazia todos os dias. O paciente, seu Álvaro, estava em coma há meses. Joana verificou os equipamentos e anotou os sinais vitais na prancheta. Foi então que viu algo que não estava ali antes. Um bilhete dobrado entre as páginas. Seu coração acelerou. E aqui nós temos muitas coisas interessantes. Primeiro, se você for enfermeiro ou enfermeira, vai reconhecer algumas coisas aqui. A gente tem a prancheta, né, que normalmente é uma placa de madeira, metal ou acrílico, onde você pode colocar as folhas e você segura mais fácil para poder anotar. E o paciente aqui é o seu Álvaro. Você pode pensar, mas Eli, ali não está escrito SR, não é senhor Álvaro? Exatamente, é senhor Álvaro, mas no dia a dia a gente quase nunca diz senhor Álvaro, senhora. Senhora tudo também não é tão comum. Senhor normalmente a gente chama seu, por exemplo, seu João, seu Carlos, seu Álvaro. E para a senhora, normalmente a gente usa dona. Então, Dona Maria, Dona Josefa, Dona Carla, Dona Virgínia, e aí vai. Então, tem uma coisa escrita e tem a coisa falada. A coisa falada é mais comum. E o paciente estava em coma, né? Ele estava em um estado de suspensão. O corpo dele não respondia, ou melhor, o corpo dele estava vivo, mas a mente não respondia. Então, ele estava em coma. E aí, a enfermeira, né, olhou e viu um bilhete. Nas páginas da prancheta, ela viu um bilhete dobrado. E o coração dela, acelerou. Temos mais um mistério. Porque, com as mãos hesitantes, ela desdobrou o papel. A caligrafia era firme e clara. Me ajude, ele está aqui. Joana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Essa parte aqui. Quem teria escrito aquilo? O paciente não podia se mover e a equipe de enfermagem nunca deixava bilhetes. Ela olhou ao redor como se esperasse encontrar alguém escondido. Mas o quarto estava vazio, iluminado apenas pela luz fria dos monitores. Ou seja,
Alguém escreveu um bilhete e colocou ali entre os papéis do paciente, o seu Álvaro, né? E ela sentiu um calafrio percorrer a espinha dela. É como se alguém pegasse, gente, um cubo de gelo, colocasse aqui na coluna e deslizasse. Assim, dá aquele medo. Eu sinto muito calafrio, especialmente se eu estiver doente. Ah, e aqui ninguém deixou esse bilhete. Ou ninguém sabia, né? Ou ninguém podia ter deixado, provavelmente. E aí a Joana ficou. Quem foi isso? Quem foi que fez isso, né? E ela, engolindo seco, a Joana saiu e foi até o posto de enfermagem. Perguntou se alguém havia mexido na prancheta. Os colegas negaram. Talvez tenha sido um erro, disse uma enfermeira, dando de ombros ela. Mas Joana não se convencia. Voltou ao quarto e encarou o paciente. Ele estava imóvel, como sempre. Mas agora, algo parecia diferente. Tem algum mistério aí. Algo que não está certo, está errado. Não sei. A Joana ficou nervosa, né? Porque quem foi que colocou um bilhete ali? E aí ela sai para falar com os amigos, os colegas de trabalho, pergunta a eles, e aí, alguém fez isso? E eles, eles negaram. Não, eu? Não fui eu, não. Daí, a Joana voltou para o quarto e encarou o paciente. Ela olhou fixamente para o paciente e ele parecia um pouco diferente. Alguma coisa parecia diferente. Mas o quê? Decidida, a Joana puxou uma cadeira e segurou a mão do seu Álvaro. Se você pode me ouvir, aperte minha mão. O silêncio do quarto parecia pesar ainda mais. Então, lentamente, ela sentiu um leve aperto. Seu coração disparou. Olhou para o rosto do paciente. Por um instante, teve certeza. Ele estava tentando dizer algo. Olha só, gente. O paciente estava em coma. E ainda aparentemente está. Mas ele respondeu a uma pergunta dela. Ele apertou a mão dela muito de leve. Aí o aperto de leve é como desse jeito. E o coração dela disparou. Né? E agora ela está com a certeza de que ele está querendo dizer algo. O que será? Naquele momento, a porta se abriu com um rangido. Um médico entrou, olhando para ela com surpresa. Ah, enfermeira Joana? Já voltou? Joana arregalou os olhos. Todo mundo arregala os olhos aqui. Ela não tinha vindo antes. Estava no horário certo. Mas, se ela estava no horário certo, quem veio no turno antes dela? Aqui nós temos, no caso, outra pessoa que parecia ser a Joana, mas que não era, tinha vindo antes. E aí o médico viu a Joana e disse, ué, você voltou? Você não era para estar aqui. Você já trabalhou. E a Joana pensou, mas eu ainda não trabalhei. Eu estou chegando agora. Então, alguém parecida com a Joana chegou ali. Né? Alguma pessoa parecida com a Joana. Seria um doppelganger? Aquelas coisas misteriosas? Olha, eu sinceramente não sei. Mas dizem que essas coisas acontecem, né? Então, quem sou eu para dizer que não existe? Agora a gente vai relembrar a história. Lembrando, eu vou ler cada uma dessas afirmações e você tem que decidir se elas são verdadeiras ou falsas. Se elas forem verdadeiras, não precisa fazer nada. Se elas forem falsas, precisa corrigir. Vou ler. Joana encontrou um bilhete em sua própria caligrafia. 2. O bilhete dizia, me ajude, ele está aqui. 3. Os colegas viram alguém deixar o bilhete. 4. O paciente apertou a mão de Joana. 5. Um médico entrou e algo estranho aconteceu. E aí, já sabe as respostas? Deixe nos comentários, se possível, claro. Primeiro, Joana encontrou um bilhete em sua própria caligrafia. Falso. Era uma caligrafia firme, mas não era a caligrafia dela, não. Alguém, outra pessoa, tinha escrito.
2. O bilhete dizia: me ajude, ele está aqui. Verdadeiro? Realmente o bilhete dizia isso. 3. Os colegas viram alguém deixar o bilhete. Falso. Os colegas negaram ter visto. Eles disseram: não vi ninguém. Eles negaram, né? Então, os colegas não viram. 4. O paciente apertou a mão de Joana. Correto. Verdadeiro. O paciente ele deu um leve aperto na mão de Joana. E 5. Um médico entrou e algo estranho aconteceu. Falso. O médico entrou, sim, mas nada estranho aconteceu. Não naquele momento. Tinha acontecido antes, mas não naquele momento. E aí, como foi? A história foi fácil, foi difícil, foi muito misteriosa, né? Um mistério muito misterioso aqui que a gente tem. E lembre-se que se você tiver dúvidas ou perguntas, pode usar aqui os comentários para conversar com a gente. Mas se você quiser realmente conversar comigo ou com algum de meus colegas e minhas colegas, entre em contato pelo link a seguir. Lá você pode ver informações sobre aulas de teste, que são aulas para você testar e ver, quero continuar batendo um papo com eles. Ou, tudo bem, foi legal, mas não é para mim. Então, dê uma olhada lá e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!